Em dezembro de 2018, foi aprovada e promulgada a Lei nº 13.786, também conhecida como Lei do Distrato Imobiliário. De lá para cá já se passaram quase 5 anos e referida legislação continua sendo alvo de muitos debates no âmbito judicial, inclusive no âmbito da jurisprudência do STJ. E é sobre essa lei que eu gostaria de tratar hoje com vocês. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o canal do MG Civilista. Aqui a gente trata de temas jurídicos, mais relacionados ao campo do direito civil e processual civil, não só para você que é jurista, que é do campo ali do direito, mas também quem tem interesse em saber ali, conhecer mais um pouco sobre os seus direitos, ok? Sejam então todos bem-vindos. Em relação, pessoal, ao tema de hoje, que é a Lei 13.786 de 2018, eu quero tratar um pouco sobre as repercussões dessa legislação no âmbito da nossa sociedade, e aí já decorridos quase 5 anos da sua vigência. Para quem não sabe, essa legislação ela veio para regulamentar a questão do desfazimento dos negócios relativos ao setor imobiliário. Contratos de promessa de compra e venda entre consumidores e construtoras e incorporadoras, em que não havia ainda, antes de 2018, previsões legais específicas, claras sobre as consequências e efeitos do desfazimento, mais notadamente quanto à questão ali da retenção de possíveis dos valores ali pagos pelo consumidor, se haveria o direito à retenção, quanto poderia ser retido e de que forma, em que prazo deveria ser feito a restituição ao consumidor. Então, pessoal, cabe lembrar que essa legislação ela trouxe modificações tanto na lei que rege ali a questão das incorporações imobiliárias, certo? Quanto o parcelamento, a lei que versa sobre parcelamento de solo e loteamento, ok? São duas ali legislações específicas que foram alteradas pela lei 13.786 de 2018. Pessoal, no geral, como eu acabei de falar, anteriormente a 2018, a jurisprudência é quem ditava as normas relativas a essas consequências do desfazimento dos negócios. Então, por exemplo, antes de 2018, e inclusive processos que ainda estejam em andamento, mas que versem sobre contratos negociados antes da entrada em vigor dessa lei, eles devem ser deve ser observada a questão da jurisprudência e não a aplicação da legislação, já trazendo essa menção à irretroatividade das regras da nova legislação. Ela não se aplica aos contratos firmados anteriormente à sua vigência. Então, em relação aos contratos ali de antes de 2018, que foram firmados antes de 2018, o juiz, a jurisprudência, o julgador, ele terá que observar as regras que foram fixadas pela jurisprudência. E quais regras foram essas? Pessoal, o STJ, ele passou a entender, durante um certo tempo um pouco vacilante, sobre o percentual a ser aplicado a título de retenção pela incorporadora, definindo ali que o percentual seria em torno de 10% a 25% de retenção, ok? Dando aí ao consumidor o direito de se ver reintegrado, restituído do valor de cerca de 75% ou até 90% do valor que foi pago ali mediante suas prestações durante o transcurso do negócio. Em relação à forma de pagamento, também o STJ, à luz do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, entendeu que esse pagamento deveria ser imediato, em parcela única, vedado o parcelamento, a forma de pagamento em prestações ao consumidor. Ele deveria receber aquele valor que foi desembolsado de forma única, de forma à vista, vamos assim dizer, sem possibilidade de parcelamento. Sendo esse o entendimento do STJ, claramente era assim que os juízes e tribunais de justiça vinham decidindo, dando ali ao consumidor o direito de se ver restituído de quase que a integralidade do valor pago e de forma única, de forma ali, vamos assim dizer, direta, sem parcelamento. A legislação, ela veio, vamos assim dizer, como uma súplica, para resolver uma súplica do setor imobiliário, que dizia respeito exatamente a essa situação em que o consumidor, muitas vezes, munido de um certo arbítrio, queria se desfazer ali do negócio. Sabemos que uma vez contratado, uma vez realizado ali, estabelecido um contrato entre as partes, ele deve ser cumprido. Agora, no caso desses contratos de aquisição imobiliária, de imóveis na planta, muitas vezes o consumidor ele não tem mesmo condições, ou, por vezes, por outros motivos, não quer dar prosseguimento ao negócio. Não havendo legislação, o STJ decidiu dessa forma que eu mencionei, ok? O consumidor poderia, sim, pedir a resolução unilateral da avença,
possibilitando a ele o recebimento ali de quase a integralidade do valor de forma imediata, ok? A legislação, como eu disse, ela veio para albergar alguns anseios do setor imobiliário e da construção civil, que ficava à mercê, né, dessa massa de consumidores que, por vezes, não davam a seriedade, né, necessária a esse tipo de negócio, tornando a transação muitas vezes prejudicial ao setor, né, a empresa, a incorporadora que estava ali trabalhando para desenvolver a atividade frente às obrigações que lhe eram inerentes ao contrato, certo? Eu fiz algumas pesquisas e vi que realmente, antes de 2018, o setor de construção civil sofria muito, né, com essas situações devido a essa massa, né, significativa de consumidores que deixavam de cumprir seus negócios e solicitavam, né, ali na justiça, o pagamento imediato, né, de quase que a integralidade do que foi despendido ali em prestações em relação ao contrato de promessa de compra e venda do imóvel, ok? Com a legislação, pessoal, as coisas mudaram, ou pelo menos devem mudar. Isso porque a legislação ainda tem em torno, né, de 5 anos, né, vai fazer 5 anos agora no final do ano, mas, né, pelo que eu percebi, ainda não encontra-se inteiramente, vamos assim dizer, aplicada no nosso ordenamento jurídico, pelo menos não em sua totalidade. Vejamos, quero trazer então, primeiramente as alterações e depois algumas pontuações que considero importante. Pessoal, como eu falei, essa legislação, a 13.786 de 2018, ela versa tanto, trazendo modificações tanto em relação à lei de incorporação imobiliária, quanto à de parcelamento do solo. Então, dado que essas duas legislações são específicas, né, e tratam de hipóteses diferentes, né, no que diz respeito à estrutura e desenvolvimento das atividades no campo imobiliário, a legislação ela trouxe modificações específicas para cada um. Então, vejamos, no caso da incorporação imobiliária, né, você vai ter a possibilidade ali, né, pelo que está definido na lei, caso o consumidor, né, queira se desfazer, né, do negócio, queira ali resolver unilateralmente, ou seja, o negócio está sendo rescindido por sua culpa, né, nesse caso ele tem direito à retenção, né, a incorporadora tem direito à retenção de 25%, até 25%, né, do valor que o consumidor pagou. Ou seja, de certa forma, foi dado amparo, né, o que a jurisprudência do STJ já vinha decidindo. O valor restituído poderia ser ali de até 25%, não mais do que isso, ok? Esse pagamento deveria ser feito, porém, no prazo de até 180 dias, né, após, né, o desfazimento do negócio. Dessa forma, então, a empresa, a incorporadora, a empreiteira, ela não teria, pelo menos nesse ponto, né, o dever de realizar a devolução imediata, podendo vir, assim, a arcar com prejuízo, nesses casos de demandas em massa, né, de desfazimento dos negócios. Então, aí a gente já vê um benefício para o setor, trazendo uma compensação maior, né, no que diz respeito ali à estrutura em si, né, do campo da construção civil. Vejamos, então, essa primeira regra, no que diz respeito às incorporadoras. Por outro lado, caso haja no contrato a hipótese que é bastante, vamos dizer assim, habitual e reiterada no âmbito dos contratos atualmente realizados, do patrimônio de afetação, o que seria o patrimônio de afetação em sucintas palavras? Pessoal, é uma divisão entre o patrimônio destinado à obra em si, né, que fica separado do patrimônio próprio da incorporadora. Aqueles valores que vão sendo pagos pelo consumidor, eles não vão, né, sendo, vamos assim dizer, integralizados ao patrimônio da incorporadora responsável e titular do contrato, né? Eles vão sendo destinados a um fundo próprio, né, um fundo ali exclusivo para fins da obra. Isso impede, inclusive, que no caso ali de falência ou recuperação judicial, né, algum tipo de insucesso da própria empreiteira ou incorporadora, isso venha a trazer ali, vamos assim dizer, um insucesso também, né, do próprio negócio, né, da própria obra que está sendo construída, né, como se fosse um patrimônio exclusivo e protegido para esses fins. Nesses casos, pessoal, de patrimônio de afetação, em que há então uma proteção maior ao consumidor, a legislação diz, né, ela prevê que a retenção poderá ser, né, de até 50%, ou seja, a incorporadora, nesse caso, ela vai poder reter o valor de até 50%, né, desde que previsto lá contratualmente. É um valor bem maior, né, um valor que para muitos jogadores, né, talvez não se vamos assim dizer, seja correto, né, em relação ao que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, mas está lá previsto na lei. E o pagamento? O pagamento, nesse caso, né, devido a esse fundo exclusivo de afetação, o pagamento tem que se dar no prazo ainda de 30 dias, né, após o término da obra, após o habite-se,
né, que é a licença ali para funcionamento ali da moradia, né, da residência, do imóvel que foi construído. Ou seja, não há como, nesse caso, haver a paralisação ou consequências imediatas no que diz respeito à continuidade lá dos negócios, da conclusão da obra, porque, né, alguns consumidores requereram ali a resolução unilateral. As repercussões vão se dar, né, paulatinamente, né, dando ali uma periodicidade interessante, né, razoável para que a empreiteira, a incorporadora, se ainda se utilizando dos valores que foram pagos, né, possa dar cabo ali à conclusão do negócio, ok? Pessoal, isso é em relação à incorporadora. Em relação ao loteamento, aí existe uma regrazinha específica, né? Os loteamentos, né, na legislação de parcelamento de solo, aí já é outro tipo de contrato. Nesse caso, a legislação prevê que a retenção ela se dá por um percentual bem menor, é até 10% do que foi, não do que foi pago, né? Pelo contrário, na verdade até 10% do valor do contrato atualizado. Vejamos, esse ponto ele acaba por trazer uma grande celeuma. E o que eu vejo nos tribunais de justiça, pelo menos, até então, é uma certa resistência, né, na aplicação dessa regra. Porque aplicar essa retenção de 10% sobre o valor atualizado do contrato, muitas vezes quer dizer, né, suprimir o direito à restituição para o consumidor. Isso porque, naturalmente, como eu já havia falado, a regra, tanto na jurisprudência, quanto nesse caso das incorporadoras, é de que a devolução do valor, é de que a restituição se dê sobre os valores pagos. O percentual de 10, 15, 25%, ele é efetuado sobre os valores pagos, ok? No caso do valor do contrato, você toma aí um parâmetro diferente que acaba por muitas vezes subverter a questão lógica do negócio, né, da restituição. Falar em restituição nesse caso nem sempre é, vamos assim dizer, algo correto, né? Porque, de fato, o consumidor muitas vezes vai ficar privado daqueles valores, podendo, inclusive, ficar em débito com a construtora, a incorporadora, caso seja utilizado esse parâmetro. Eu já vi vários tribunais decidindo por afastar essa regra e aplicar, no caso, por exemplo, ali a restituição de 20% sobre, efetivamente, os valores pagos. No caso do parcelamento, pessoal, também, parcelamento de solo, né, no caso do loteamento, a lei prevê que a devolução deverá ser dada de forma parcelada em 12 vezes, certo? Obedecido lá um prazo de carência, né, para as hipóteses em que a obra está concluída ou está em andamento, mas há um parcelamento ali em 12 vezes. Vejamos então, para concluir, né, a partir dessas considerações, dessas mudanças que a legislação trouxe, que de fato podemos olhar, né, um cenário um pouco mais propício ao desenvolvimento das atividades de construção civil e incorporação imobiliária. O direito, né, e aí que nasce muitas vezes, né, da própria legislação, que vem a regular as áreas, né, econômicas, culturais do nosso país, ele tem que tentar trazer sempre a segurança jurídica máxima, né, aos negócios que são entabulados aí em nossa sociedade. E no caso da construção civil, né, nessa seara econômica que é muito importante, talvez com essa legislação a gente tenha um aprimoramento e um amadurecimento no que diz respeito à realização desses contratos, trazendo para o consumidor um certo rigor maior, né, uma certa seriedade no que diz respeito à celebração desses negócios. Já que, por mais que, vamos assim dizer, não tenha havido uma mudança muito expressiva no que diz respeito aos valores, né, que devem ser restituídos, já que a lei, né, garante sim a restituição ali de 25%, 50%, ou de até 90% nesse caso do loteamento, mas há, né, uma grande diferença no que diz respeito ao prazo para pagamento. Em nenhuma dessas hipóteses o pagamento se dará de forma imediata, né? Se dará 180 dias após, né, o pagamento, o desfazimento, se dará 30 dias após a conclusão de obra, se dará de forma parcelada em 12 vezes, com a carência a depender do andamento da obra. Então, essas situações, né, claramente trazem sim benefícios para o setor imobiliário e acredito que a lei sendo aplicada na sua integralidade poderá trazer uma segurança jurídica maior no que diz respeito, né, a toda a comunhão ali de direitos, seja do consumidor, seja no campo imobiliário, e eu acho que é isso que todos nós desejamos. Claro que a matéria ainda será alvo de bastantes debates, né, e nós ficaremos aí antenados para ver as posteriores modificações, tanto no que diz respeito a eventuais modificações da própria lei, quanto à atualização jurisprudencial, inclusive, e principalmente do STJ. Ok, pessoal? Era o que eu tinha hoje para trazer para vocês, né?
Peço que quem gostou, né? Obrigado pela atenção e peço que quem gostou possa compartilhar, comentar, curtir o vídeo, né? E ativar o sininho aí para receber outras notificações de outros vídeos, porventura, que eu venha a gravar. E agradeço a atenção, né? Como já havia falado, e espero vocês em um próximo momento.